Existe um lugar nos Estados Unidos que praticamente controla o futuro da tecnologia. Um lugar onde nasceram empresas que mudaram completamente o rumo do planeta. Apple, Google, Facebook, Netflix, Uber, tudo isso saiu praticamente do mesmo lugar. Mas o mais impressionante é que décadas atrás, o Vale do Silício era só uma região comum na Califórnia, sem startups bilionárias, sem prédios futuristas, sem investidores milionários. Então, como esse lugar virou o centro da tecnologia do mundo? Por que tantas empresas gigantes nasceram ali? E como algumas pessoas saíram de garagens para construir empresas que hoje em dia valem bilhões? Essa é a história do Vale do Silício. O Vale do Silício antes da tecnologia. Muita gente acha que o Vale do Silício sempre foi tecnológico, mas na verdade não. Antes de virar o centro da inovação, a região era praticamente agrícola, com fazendas, plantações e pequenas cidades. E a verdade é que o nome Vale do Silício nem existia ainda. E tudo começou a mudar durante a Segunda Guerra Mundial, lá atrás. Os Estados Unidos começaram a investir muito pesado em tecnologia, engenharia e defesa militar. E foi aí que essa universidade teve um papel muito importante nisso tudo, Stanford. Stanford veio e começou a incentivar alunos e pesquisadores a criarem empresas. E isso era muito diferente da mentalidade da época. Porque antigamente o normal era arrumar um emprego estável, trabalhar décadas na mesma área e evitar riscos. Mas ali começou uma cultura completamente diferente. Uma cultura em que errar era aceitável, testar ideias era incentivado e criar empresas parecia algo super possível. O nascimento dos chips e o nome Vale do Silício. Mas afinal, por que o nome é Vale do Silício? E simplesmente por causa do silício. O silício é um material usado para fabricar chips eletrônicos. E foi justamente ali que começaram a surgir empresas produzindo semicondutores e componentes eletrônicos. E naquela época, computadores ocupavam salas inteiras. E poucas pessoas imaginavam que um dia eles caberiam no nosso bolso. Uma das empresas mais importantes desse período foi a Fairchild Semiconductor. E talvez você nunca tenha ouvido falar nesse nome, mas praticamente toda a indústria moderna da tecnologia nasceu dela, porque vários funcionários saíram da Fairchild e criaram suas próprias empresas. Inclusive, uma delas foi a Intel, a garagem mais famosa da tecnologia. Lá em 1976, dois jovens começaram a montar computadores dentro de uma garagem. Eles eram Steve Jobs e Steve Wozniak. Na época, aquilo parecia só um hobby, porque computadores eram muito caros, difíceis de usar e feitos só para empresas. Só que eles acreditavam numa ideia que parecia muito absurda. Eles queriam colocar computadores nas casas de pessoas comuns. E foi aí que nasceu a Apple. E o mais curioso é que a Apple não mudou só a tecnologia, ela mudou a mentalidade das pessoas. Porque depois dela, milhares de jovens começaram a pensar: talvez eu também consiga criar uma empresa gigante. Isso criou um efeito dominó no Vale do Silício, o lugar que virou uma fábrica de milionários. E aí, depois da Apple, veio uma explosão. Google, Yahoo, Netflix, PayPal, Facebook, Uber. Parecia que toda empresa revolucionária da internet saía dali. Mas isso não acontecia por sorte. O Vale do Silício começou a concentrar 4 coisas extremamente importantes: dinheiro, talento, universidades e investidores. E foi ali que surgiu algo chamado Venture Capital. Basicamente, pessoas milionárias começaram a investir dinheiro em startups pequenas, apostando que alguma delas se tornaria algo gigante. E isso mudou completamente o mundo dos negócios. Porque pela primeira vez, pessoas com ideias completamente malucas conseguiam milhões de dólares antes mesmo de dar lucro. E algumas dessas ideias realmente mudaram o planeta. Histórias absurdas de startups. A Uber começou por conta de um problema simples: 2 amigos que não conseguiam pegar um táxi. Hoje, a empresa vale bilhões. O Airbnb nasceu porque os fundadores não conseguiam pagar o aluguel. Então, eles colocaram colchões infláveis no apartamento para ganhar o dinheiro. O Google começou com um projeto universitário e anos depois virou praticamente a principal porta de entrada para a internet.
O Mark Zuckerberg criou o Facebook dentro de um dormitório na faculdade. Hoje, bilhões de pessoas usam as redes sociais todos os dias. A Netflix surgiu porque o fundador ficou irritado por pagar a multa ao devolver o DVD atrasado. Talvez essa seja a coisa mais louca sobre o Vale do Silício. Muitas empresas bilionárias começaram com problemas extremamente simples. Por que o Vale do Silício ainda continua tão importante? Mesmo depois de muitas mudanças, o Vale do Silício ainda continua impactando o mundo inteiro. Porque foi ali que nasceram tecnologias que mudaram a forma como nos comunicamos, como trabalhamos, como compramos, como estudamos e até como pensamos. E hoje, a corrida da inteligência artificial está criando uma nova geração de empresas bilionárias. E mais uma vez, muitas delas estão ligadas ao Vale do Silício. E talvez o maior segredo do Vale do Silício não seja dinheiro, e nem a tecnologia, e sim a cultura de acreditarem nas ideias antes mesmo delas parecerem possíveis. Porque muitas empresas que hoje dominam o mundo já pareceram ideias malucas. E talvez nesse exato momento, alguma pessoa esteja criando a próxima empresa bilionária. E se você gosta de tecnologia, inovação, startup e histórias como essa, se inscreve no canal, que ainda tem muita história absurda pra gente falar por aqui.